Boa noite, paz do Senhor, irmãos. Amém. Quero convidar os irmãos a estarem de pé. Vamos meditar na palavra do Senhor, dar início a este culto, em nome de Jesus. Vamos meditar no Salmo, capítulo 27, onde nós vemos que Davi, ele anela pela presença de Deus e ele nos dá uma orientação de como buscar o Senhor. Amém? Salmo 27. Aleluia. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida. De quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército acampe contra mim, não atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltado a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor e a tua presença. Não me esconda, Senhor, tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe desamparassem, a mim o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se elevam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica o seu coração. Espere, pois, pelo Senhor. Amém? Esse é um salmo de Davi, ele nos dá a orientação de tudo aquilo que ele ansiava. E ele mostra que a presença de Deus na sua vida é a forma e a maneira de estar seguro. E ele fala que, ainda que estourasse uma guerra contra ele, ainda que vários inimigos o cercassem, a confiança dele estará no Senhor. E assim devemos estarmos hoje, o nosso coração devemos estarmos fixos no Senhor. Nós sabemos que as adversidades estão por aí, nós temos nossos problemas, nossas preocupações diárias, mas a gente não pode deixar com que essas coisas atemorizem o nosso coração. Nós não podemos deixar que as circunstâncias desse mundo façam com que as nossas vidas sejam, de alguma forma, ficamos cabisbaixos, mas devemos honrar o Senhor, devemos estar com os nossos olhos voltados ao Senhor. Assim como Davi fala, né, que ele eleva os olhos ao Senhor, ele sabe que o Senhor é a luz dele, nós também sabemos que o Senhor é a nossa luz, sabemos que esse mundo já há as trevas, mas nós sabemos que tudo aquilo que procede do bom, do melhor, é o Senhor que prepara os nossos caminhos, amém? Quero convidar vocês a fechar os seus olhos, quero convidar vocês a entender que somente o Senhor é aquele que pode sondar os nossos corações essa noite, amém? Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor, Deus, as nossas vidas, colocamos diante do Senhor, Jesus, o nosso coração, ó Pai. Ó Jesus, assim como o salmista falou, Deus, ainda que, ó Deus, os adversários, Deus, nos cercam, Deus, ainda, Senhor, que estoura uma guerra, Deus, contra as nossas vidas, ó Jesus, nós temeremos a Ti, Jesus, confiaremos os nossos corações ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é aquele que provém, ó Deus, todo recurso, ó Deus, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que anseiamos, Deus, vem de Ti, ó Pai. Em nome do Senhor, Deus, sonda os nossos corações, ó Pai, essa noite.
Nos ajude, ó Deus, a estar com os nossos corações voltados à sua presença, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós temos. Som. Deus, nos dê força, Deus, para que possamos prosseguir, Jesus, para que possamos honrar o Senhor, Jesus, para que possamos honrar o legado do Senhor aqui na terra, Deus, como filhos do Senhor, Deus, como embaixadores do Senhor, que possamos proclamar o seu nome, Deus, que a glória do Senhor, Deus, venha sobre essas vidas, Deus, venha sobre esses corações. Ó Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor, eu te peço, Deus, para que nos ajude, Deus, a voltar os nossos corações, os nossos lábios para o Senhor. Espírito Santo de Deus, venha quebrando, Senhor, os nossos corações. Ó Deus, fortaleça aqueles que estão fracos, Deus, fortaleça aqueles que estão cansados, Senhor, aqueles que estão fatigados, ó Pai, pois o Senhor, Deus, é a força, Deus, do seu povo. O Senhor, Deus, nos diz, Deus, que ainda que estejamos fracos, Deus, o Senhor nos renovará, Jesus, e voarão, Deus, como águias. Espírito Santo de Deus, abra, Senhor Jesus, os nossos olhos, Deus. Ô Espírito Santo de Deus, que os nossos corações venham estar aquecidos com o seu fogo, Deus, com a sua chama, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, venha incendiar, Jesus, o nosso coração. Em nome do Senhor, Pai, nós clamamos o Senhor, Deus, para que fortaleça-nos de novo. Faça de novo, Deus, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Ô Espírito Santo de Deus, nos ajude, Deus, a invocar o seu nome, Jesus, e que possamos, Deus, como Davi, Deus, falou, Deus, que possamos sentir, Jesus, o seu toque. Ô Pai, assim como Davi falou, Deus, mesmo que o nosso pai, mesmo que a nossa mãe, Deus, esquece de nós, Deus, jamais o Senhor esquecerá, Deus, do seu filho, porque o Senhor, Deus, fez grandes coisas, Deus, e através de nós, Deus, nós cremos que fará, Deus, grandes coisas, grandes proezas, esperamos, não em nós, Deus, mas em Ti, Jesus, que tudo faz, que tudo pode, Deus. Ô Espírito Santo de Deus, nos tome, Jesus, essa noite, tome nosso coração, Senhor, ainda que haja, Senhor, um desânimo, ó Deus, que o Senhor possa encorajar, Jesus, que o Senhor possa fortificar, ó Pai. Em nome do Senhor, ó Pai, eu te peço para que toque sobre as crianças, sobre os jovens, ó Pai, sobre cada pessoa, Pai, em nome de Jesus. Que o Seu poder, Deus, a Sua glória, Deus, venha nos transformar, ó Pai. Ô Espírito Santo de Deus, nós evocamos o Teu nome, Jesus, e te damos graça em Cristo Jesus, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Sua presença, muito obrigado pela Sua graça. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Aleluia. Deus, em nossas vidas. Oh, Jesus, bendito seja o Teu nome santo, Jesus. Pega a mão dos seus irmãos, pega a mão do seu familiar, vamos orar, vamos glorificar o Senhor, porque Ele é digno de toda a glória, de todo o louvor. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque tudo que o Senhor tem feito, Deus, em nossas vidas, grandes tem feito, Deus, o Senhor em nossas vidas, Deus, em nossos corações. Por isso, Deus, é motivo de estarmos aqui, Jesus, alegres em Tua presença, Deus. Muito obrigado, Senhor. Oh, Jesus, Tu és santo, Jesus. Não há outro, Deus, que mereça, Deus, honra e glória além de Ti, Jesus. Tu és, Senhor, a essência, Deus, da glória. Tu és, Senhor, aquele que merece, Senhor, toda a glória, Deus, todo o louvor seja a Ti, Jesus. Oh, Senhor, bendito seja o Teu nome. Nós Te louvamos, Deus, glorificamos o Senhor, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, Deus. Toma a vida de cada irmão, Deus. Cada mãe, cada pai, cada criança, Deus. Cada família representada aqui, ó Deus. Cada casamento. Que o Senhor possa tocar, Jesus. Que o Senhor possa vir com a Sua graça, Deus. Vem com a Sua misericórdia, com o Seu amor, com o Seu poder, Jesus. Continua nos alcançando, continua nos transformando. Oh, Jesus, nós somos gratos, Deus, porque cada detalhe, Deus, que o Senhor tem feito, Deus, em nossas vidas, não temos, ó Deus, como comparar, Deus, o Senhor, as Suas glórias, os Seus feitos, ó Pai. Tu és, Jesus, aquele que é e será para sempre, Deus, em nossas vidas. Oh, Jesus, nós Te louvamos, Deus. Oh, Deus, nós Te damos graça, Deus. Rendemos glórias a Ti, Jesus. Que o Senhor possa continuar, Senhor, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, continuar restaurando, continuar nos transformando.
que possamos estarmos sendo, Deus, transformados de glória em glória, para alcançar, Deus, a estrutura do varão perfeito, para um dia encontrarmos contigo, Jesus. Esse é o nosso desejo do coração, Jesus, esse é o desejo da nossa alma, que possamos encontrar contigo, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, que essa noite, Deus, possamos continuar, Deus, levando, Deus, os nossos olhos, levantando, Deus, os nossos corações a Ti, a Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por cada família aqui representada pelo Senhor, pelo Seu amor, Deus, pela Sua graça, que nos constrange, que continua trabalhando, Deus, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Deus. Muito obrigado, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado da nossa alma, o Senhor é a pessoa mais especial neste lugar essa noite, Jesus. Nosso Rei e Senhor dos Senhores. Nós entregamos esse momento em Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos o nosso coração em Tuas mãos, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor venha nos envolver com Tua doçura essa noite. Oramos para que o Senhor venha nos envolver com Tua graça essa noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui. O Senhor tem liberdade aqui, Jesus. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem no mundo espiritual agora. Em nome de Jesus, todo ladrão de semente nós te amarramos. Todo ladrão de semente nós te amordaçamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo valente que tentar se levantar contra este lugar essa noite, nós te damos uma ordem agora. Cai fora deste lugar. Em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, para que anjos ministradores estejam ao nosso redor, e aquele que está ao nosso derredor, não vai poder nos tragar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, no nome de Jesus, ó Papai, o Senhor tem toda a autoridade neste lugar, o Senhor tem todo o poder neste lugar, e nós entronizamos o Senhor essa noite. Sabe, Jesus, que a palavra, ó Pai, venha surtir efeito em nossos corações. Que aquilo que o Senhor quer falar, ó Pai, em nome de Jesus, surta efeito em nossos corações. E que essa semente frutifique. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nós repreendemos nesse momento todo espírito de sono que tenta nos atrapalhar. Em nome de Jesus. Nós entendemos que é um tempo onde nós estamos cansados, um dia onde nós trabalhamos o dia inteiro. E quando nós nos sentamos, nós relaxamos. Mas em nome de Jesus, repreendemos o espírito de sono neste lugar. Em nome de Jesus, toda opressão contra nossas vidas, em nome de Jesus nós rejeitamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Amado da minha alma, Tu és o Rei.
e amado da minha alma. Tu és o Rei. Amém, irmãos? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai. Por favor, eu quero que você abra a sua palavra em 2 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos usar um pouquinho a Bíblia, mas é praticamente a mesma parada que vai acontecer, tá? A mesma história que vai estar acontecendo. É só para nós poder entender melhor o que Deus quer fazer nesses dias. Sabe, são dias onde o Senhor está ministrando em nossos corações um posicionamento. E quando Deus começa a ministrar em nossos corações esse assunto, é porque Ele quer que nós demos um passo além e subimos o outro degrau. E nós entendemos esses dias isso. Que nós estamos subindo um outro degrau. Que nós estamos indo para uma outra plataforma, para um outro ambiente. E quando nós estamos indo para um outro ambiente, quando nós estamos indo para um outro degrau, quando nós estamos indo para uma outra plataforma, Deus exige um posicionamento em nossa vida. Sabe, esses dias nós estamos vendo tantas palavras em nossos corações. Nós estamos recebendo tanto de Deus esses dias. E a única coisa que Ele tem falado é: se posiciona. Não é verdade, irmãos? É tanta palavra. Não é verdade, mãe? Mas ao mesmo tempo fala assim, cara, se posiciona. Não é isso? Não é isso mesmo? E ontem a gente estava na torre e foi só para confirmar, Rô. Foi por isso que até que eu orei. Falei, nossa, mano. Muitas vezes nós ouvimos algo. Muitas vezes nós começamos a nos posicionar e acontece alguma coisa que tenta nos paralisar. Não é verdade? Quantas vezes já não aconteceu isso com a gente? Comigo, pelo menos, já aconteceu muitas vezes. Sabe, eu tento fazer algo e de repente vem uma voz e fala assim, cara, você não vai conseguir. Mas sabe de uma coisa? Essa é uma voz que tenta nos amedrontar e tenta nos paralisar para que nós não vivamos o novo de Deus. Aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer fazer através de nós e com a nossa família, com a nossa vida, muitas vezes é paralisado com o nosso medo, com o receio de nós, quando nós ouvimos uma voz e falamos assim, cara, nós não vamos conseguir. Eu não vou conseguir. Sabe, é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês, em nome de Jesus. 2 Crônicas 29, por enquanto é só 3 versículos, tá, irmãos? Em nome de Jesus. 2 Crônicas 29, 1. Aleluia. Amém? Aleluia. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia, era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Nós temos que viajar um pouquinho na maionese essa parada aqui, porque nós temos que entender o contexto disso. Todos nós sabemos que quando o povo pecou, ele foi cativo pela Babilônia. Os babilônicos vieram e rebentaram tudo. Levaram todo o ouro da casa do Senhor e fizeram um escarcéu lá.
Amém? Estão lembrando aí da escola bíblica, né, mano? Aleluia. Logo, logo, mas vai ter mais, né, Rô? Aleluia. E quando eles fazem isso, eles deixam tudo em ruína naquele lugar, em Judá. Só que existia alguns reis que se levantavam com uma atitude, aí falavam assim, cara, eu vou fazer a coisa certa. Os meus pais fizeram algo diferente, meus pais seguiram deuses, meus pais fez tudo errado, mas eu vou fazer algo diferente. É o caso de Uzias, caso de Josafá, sabe, tem muitos reis que foram bons, tem muitos reis que foram ruins também. Mas sabe de uma coisa? O nosso posicionamento muitas vezes vai incomodar o inferno. E esse é o tema dessa noite. Lembrei, mano. Estava tentando lembrar qual que era. Eu escrevi pro meu irmão ali, mano, porque não tem escrito aqui, velho. Aleluia. Obrigado, Jesus. O nosso posicionamento incomoda o inferno. Sabe, Gil, quando nós nos posicionamos para fazer a vontade dele, vamos incomodar o inferno. E quando Ezequias, ele teve esse pensamento, a primeira coisa que ele fez foi reparar o templo. Quando ele começou a reinar, ele falou assim, cara, eu não posso reinar de qualquer forma. Eu não posso fazer de qualquer forma. Então ele vai e ele abre as portas dos templos e começa a reparar. E um pouquinho mais para trás nós temos que entender o que estava acontecendo naquele tempo. Quando Ezequias ele começa a reinar, o povo assírio estava dominando aquela região. Os assírios estavam dominando, estavam subjugando Judá. Eles tinham derrotado a Babilônia, tinha tomado tudo da Babilônia, levado para a Síria, tinha tomado despojos e tal. E existia um rei naquela época na Síria que se chamava Senaqueribe. Palavrão. Não é não? Senaqueribe, o pai dele, quando ele começou a reinar, era um cara de boa. Era um cara que fazia planos com os outros reis, tinha aliança com os outros reis. Só que quando Senaqueribe entrou, ele fez tudo o oposto. Ele falou assim, cara, o poder é todo para mim. A glória vai ser toda minha. E eu vou reinar sobre tudo. E é o que ele começou a fazer, ele começou a subjugar todas as nações. Todas as nações que ele dominava, ele subjugava de uma forma muito cruel. E era um cara conhecido por ser cruel. Era um rei conhecido por ser muito cruel. E quando Ezequias ele começa a fazer esses reparos, Senaqueribe ele ouve essa situação. Aí ele manda uns caras para afrontar Ezequias, para colocar medo na vida de Ezequias. Ele envia um soldado, vamos ver ali rapidinho, irmãos, em nome de Jesus, vai em 2 Reis, capítulo 18. É outro palavrão também o nome do cara, Rabsaqué. Não é não, mano? Hein? Aleluia. Ele envia Rabsaqué para afrontar Ezequias. Não é não? Ele envia Rabsaqué para falar para Ezequias, cara, em quem você tem essa confiança? Porque vocês têm se levantado para reconstruir o templo? Porque vocês têm se levantado para reconstruir aquilo que eu derrubei? Porque vocês têm se levantado para reconstruir aquilo que eu não deixei você reconstruir? Porque naquele tempo, quem dominava aquela região era a Síria. Mas quando Ezequias entendeu, falou assim, cara, eu não posso continuar subjugado. Eu não posso deixar o meu povo subjugado por essa nação ímpia, que serve a outros deuses. Ele se levanta, então, a Senaqueribe, ele fala assim, cara, vocês não vão conseguir. E naquela época, o rei Ezequias, ele tinha feito pacto, tinha feito umas alianças com o rei do Egito, o faraó. Aí Senaqueribe vai bem mais além, né? Fala assim, cara, você está confiando no rei do Egito?
Você está confiando no Egito, nos cavalos e cavaleiros do Egito para vir contra mim? Você está confiando num cara que eu já aniquilei, que já destruí, que está sobre meu jugo também? Sabe, nós temos que entender esses dias que quando nós ouvimos uma voz que vem contra o princípio da palavra de Deus, com nossos corações, nós temos que resistir firme, irmãos. Temos que resistir. Esses são dias de resistência para nós. Esses são dias que nós temos nos posicionar na presença do Senhor, entregar nas mãos dEle a nossa vida, entregar na mão deles as nossas atitudes que nós temos que fazer. Em nome de Jesus. Sabe, Ezequias, ele não ficou parado, irmãos. Quando o Senaqueribe, ele fica sabendo disso, ele envia soldados, muitos soldados até Judá para sitiar Judá. E que a primeira coisa que Ezequias faz é tampar as fendas onde estava passando água para fora. Porque ali eles não poderiam entrar. Então ele estava fechando as brechas para que Senaqueribe não entrasse. E é isso que nós temos que fazer nesses dias. É isso, irmãos. Às vezes nós pensamos, cara, nós estamos fortalecidos. Judá tem uma muralha em volta dela, quem vai conseguir entrar aqui, mano? Mas existem umas brechas que muitas vezes nós não atentamos. Existem alguns furos da passagem que às vezes nós não nos atentamos. Existem algumas coisas em nossas vidas que dá brecha para que o inimigo atue em nós e nós não nos atentamos. Existe alguma coisa acontecendo em nossa vida que nós falamos, mas por que isso ainda está acontecendo em nós? É por causa daquela brechinha, que ainda nós não nos atentamos. E quando Ezequias ele olha para aquilo lá e fala assim, cara, eles podem passar por ali, eles podem nos ferir por ali, então vamos tampar essas brechas, vamos tampar esses lugares onde a água passa e vai para fora da cidade, porque por ali ele não vai passar, ele não nos vai pegar de surpresa. Sabe, Ezequias ele estava preparado, irmão. Ezequias ele estava convicto do que ele tinha. Ezequias ele estava convicto do que ele tinha que fazer. E nós temos que estar convictos também todos os dias. Convicto que quando nós colocamos o pé para fora da nossa casa, nós temos que estar atentos a tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e falamos. É isso, irmãos. Em nome de Jesus. Em Isaías, abre lá por favor, irmãos, em nome de Jesus. Ia deixar isso para o final, mas... Aleluia. Falei que nós íamos andar um pouquinho pela Bíblia, né? Só que falar a mesma fita, mesma coisa. Isaías 37. Ah, 37:14. Contando a mesma história sobre rei Senaqueribe, rei Ezequias, só que aí pelo profeta Isaías, amém? 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve a palavra de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdadeiramente é Senhor, que os reis da Síria assolam todos os países e as suas terras, e lançam fogo nos os deuses,
e eles porque deuses não eram, senão obra de mão de homens, madeira de pedra. Por isso os deuses os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Essa era a confiança de Ezequias. E nós precisamos ter essa confiança também. Ele tinha o caminho certo, ele tinha o lugar certo para ir. E ele foi. Quando ele recebeu aquela carta do mensageiro de Senaqueribe, Rabsaqué, olha o palavrão, rapaz. A primeira coisa que ele foi estender diante do Senhor. Ele foi até a casa do Senhor, estendeu diante do Senhor e ele fez essa maravilhosa oração. Então ele fala: Deus de Israel, o Senhor é o único Deus, independente do lugar que esteja, o Senhor é o único Deus. E Senaqueribe, ele destruiu os deuses das outras terras, só que os outros deuses eram de pedra, de madeira, de qualquer coisa. Mas sabe de uma coisa? Nós entendemos que o Senhor é o nosso Deus, entendemos que o Senhor é o Deus verdadeiro. E nós entregamos ao Senhor essas ações. Nós entregamos ao Senhor todas as palavras que saíram da boca de Senaqueribe. É isso, irmãos. Nós temos que aprender com isso. Muitas vezes nós olhamos para algumas atitudes, para algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para aquilo que estão fazendo ao nosso redor, e nós ficamos com medo. Senaqueribe era um cara muito poderoso na época. É o que, Gil? É nada. Aleluia. Senaqueribe é um cara muito poderoso na época. Ele reinou por volta de 705 a 681 a.C. E o cara dominou tudo, mano. O cara dominou tudo. Dominou a Babilônia, dominou os cananeus, os jebuseus, dominou tudo, os Zeus. Mas o único povo que ele não conseguiu dominar, e foi a ruína dele, foi quando ele enfrentou o Deus dos exércitos. Essa é a grande verdade. Então nós temos que entender, irmãos, onde é a nossa chave. Quando nós ouvimos algo que tenta nos paralisar, quando nós ouvimos uma palavra que tenta nos amordaçar, quando nós ouvimos algo que tenta nos deixar com medo, nós temos que nos posicionar diante do Rei da Glória, diante daquele que tem todo o poder e de toda a autoridade. É isso, irmãos. É isso. É isso. Sabe, o rei Senaqueribe, ele mandou o Rabsaqué até o povo de Ezequias, com uma intenção, colocar não medo apenas em Ezequias e nos chefes e tal. Os caras começaram a falar na língua dos judeus da época, para que todo o povo ouvisse, e assim gerar uma rebelião contra Ezequias, para que voltassem a ter aliança com Senaqueribe. Quando Ezequias ele ouve essas palavras, e os chefes das nações ouve aquela palavra, ele fala assim: por favor, não fale o Senhor a língua de todo o povo. Fala apenas em aramaico, porque aramaico nós apenas vamos entender. Aí o cara já dá no meio, né, mano? Rabsaqué já percebe que os caras estão ficando com medo. Fala assim: meu rei mandou eu falar apenas para vocês? Não. Meu rei mandou eu falar para todo o povo ouvir, porque eles não podem confiar em que Ezequias está fazendo. Ele não estava colocando medo apenas em Ezequias e na liderança daquela época. Ele estava querendo colocar medo também no povo, para que o povo se rebelasse contra Ezequias e voltasse a viver normalmente, pagando imposto, vivendo a vida da mesma forma, obedecendo a Senaqueribe. Mas o povo, ele continuou seguindo ao rei. O povo, ele continuou seguindo a Ezequias, porque Ezequias, ele se colocou diante do povo e falou assim: cara, vamos continuar firme.
Vamos continuar no posicionamento, porque o Senhor vai nos entregar esse momento. O Senhor vai nos entregar de volta aquilo que é nosso por herança. Quando o Senhor fez a herança a Abraão, essa herança é para nós, nosso pai é Abraão. E nós temos que ter esses dias, essa convicção, irmãos. Que Deus nos deixou uma herança para ser conquistada. Deus nos deixou uma herança porque é nossa por direito. Nós precisamos nos apropriar disso. Mas não podemos deixar que a voz do medo, a voz que tenta nos paralisar, fale mais alto do que o nosso Deus. Rabsaque estava gritando perante a muralha para que todos que estivessem na muralha a ouvissem. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu creio que quando, nesse momento, vou falar uma heresia, mas tá bom. Nesse momento, quando eles estavam ouvindo a voz de Rabsaque, creio que eles lembravam de quando Josué estava marchando diante daquela muralha, louvando ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos deuses, ao Rei dos exércitos, e de repente aquela muralha fendeu e caiu. Qual é o Deus que já fez isso, irmãos? Sabe, nós temos que ter essa convicção, essa certeza, que o Rei dos reis e Senhor dos senhores vai continuar pelejando por nós. Nós precisamos nos manter posicionados naquilo que o Senhor nos fez. Sabe, quando nós lemos Segunda Reis, isso mesmo. É isso mesmo. Não falar a coisa errada. Não, Segunda Crônicas, perdão, irmãos. Quando nós lemos Segunda Crônica de 21:9 até o 33, nós vamos ter toda a reconstrução que Ezequias fez. O cara, a primeira coisa quando ele começa a reinar é reparar o templo. Aí depois ele vai e começa a reparar os cultos ao Senhor. Depois que ele repara o culto ao Senhor, ele repara também o dia da Páscoa. Entende? Ele não ficou apenas em um reinado onde ele queria receber muito. Ele colocou um reinado no coração dele que falou assim, cara, o primeiro rei desse lugar é o nosso Senhor. Quem nós precisamos reverenciar primeiramente é o nosso Senhor. Então ele começa a reparar aquilo que já era para estar feito há muito tempo. Sabe, o povo não podia ter deixado se esquecer da aliança que foi feita com Moisés, da aliança que foi feita com Abraão, da aliança que foi feita com Josué, da aliança que foi feita com todos os patriarcas, todos os líderes que passaram antes deles. Mas o medo, o desespero fez com que o povo retrocedesse. Não vivesse da forma que Deus queria normalmente. Porque Deus falou para eles, cara, eu vou enviar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu vou enviar vocês para uma terra que é muito rica em abundância. Mas o desespero do coração deles em perder a vida naquele lugar estava falando mais alto. E eles começaram a se esquecer, foi passando geração, e eles não passavam para os filhos deles o que aconteceu no antigamente. E aquilo foi caindo no esquecimento. Só que existia alguns remanescentes ainda. Amém? Aleluia. Existia algum remanescente que colocava no coração, cara, nós temos que continuar servindo a um único Deus. Aquele Deus que abriu o mar vermelho. Aquele Deus que mandou o maná no deserto para os nossos pais. Aquele Deus que fez brotar a água da rocha. Nós precisamos continuar seguindo a Ele. Nós precisamos continuar nos reverenciando a Ele. Nós precisamos continuar a seguir a nuvem que foi adiante de nós durante o dia. Nós precisamos entender e colocar no nosso coração que quando havia noite, Ele mandava a coluna de fogo. Isso não pode cair no esquecimento. Isso não pode cair no esquecimento.
Sabe, muitas vezes nós olhamos para isso e falamos, cara, era uma nuvem, uau. Era coluna de fogo, uau. Mas era muito mais que isso, era a presença do próprio Deus no meio deles, irmãos. Era muito mais que apenas algo visível. Sabe de uma coisa? Ele continua conosco. A palavra que Ele libera em nossos corações é muito maior do que a palavra que nós ouvimos que tenta nos paralisar. A palavra que Ele libera em nossos corações de conforto, a palavra que Ele libera em nossos corações de encorajamento, é muito maior do que qualquer outra palavra que nós podemos ouvir. Eu quero convidar vocês essa noite a dar ouvidos a essa voz, em nome de Jesus. A dar ouvido a essa voz que nos chama, fala assim, cara, continue. Cara, se posiciona. Levanta nesses dias, restaura o altar que está destruído. Em nome de Jesus. Levante esses dias e continue celebrando a Páscoa. Ei, continue lembrando do que aquele cordeiro foi sacrificado por você, para que hoje você tivesse vida. E hoje o cordeiro, ressuscitado como leão, ele continua falando aos nossos corações, fala assim, cara, eu estou vivo. Eis que eu estou com vocês até a consumação do século. Eia, eis que eu estou com vocês até a consumação do século. E é essa palavra que tem que estar viva em nossos corações, irmãos. É essa palavra. Isso não vai nos impedir de ter guerra, não. Senaqueribe, ele tentou invadir aquele lugar. Senaqueribe, ele tentou colocar o jugo sobre Ezequias. Mas sabe de uma coisa? Ezequias se posicionou contra um cara que era cruel, contra um cara que tinha a fama de devastar por onde ele passava e levar cativo tudo que ele tinha. Todos os reis que ele dominava, ele era muito cruel com os caras, mano. Parecia aqueles vikings, mano. Já assistiu, né? Viking, né? Tem uns estudos que falam que os vikings, eles faziam uma crueldade tão grande com suas vítimas. Tudo para deixar um sinal. Fala assim, cara, nós vamos dominar. E se alguém se opuser contra nós, vai acontecer isso. Os caras tinham uma morte, mano, que até hoje eu não entendo, velho. Você é louco, mano, na moral. Abria a costa do cara aqui com o cara vivo, mano. Abria as costas do cara e abria a asa do cara assim, ó. Aí os caras falam assim, essa é a morte de asa como a de águia. A asa do cara aqui, ó, ficava aberta, mano. Tudo isso para deixar um aviso. Ninguém se mete contra nós. O cara vivo ficava pendurado, gritando. Eu acho que nem gritar conseguia mais, né, mano? Imagina, com o osso aberto nas costas, assim, parecendo uma asa, mano. Mas sabe de uma coisa? Isso não intimidou Ezequias. Porque ele sabia quem ele estava crendo. Ele sabia para onde ele estava indo. Em nome de Jesus, amém? Então que nessa noite nós temos essa convicção. Independente do que nós vamos enfrentar. Independente dos obstáculos. Independente da circunstância que nós vamos enfrentar. A nossa voz que nós temos nos ouvido é a do nosso Senhor. A única voz que nós vamos seguir é do nosso Senhor. O único mandamento que nós vamos seguir é do nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém? Aleluia, irmão. Se coloque de pé, vamos orar um pouquinho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eia, que a carabaxou, cotoiorororoba. Chora, mamamaê, chararará. Espírito de Deus, liberdade aqui.
É isso, Jesus. A única voz que nós temos que ouvir é a sua, papai. Independente de circunstâncias que possam nos rodear, independente de vozes que nós possamos ouvir ao nosso redor, mas sabe de uma coisa? A única voz que vai cair no nosso coração, que vai surtir efeito, é a sua. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, por favor, nos ajude a nos manter íntegros, nos ajude a nos manter irrepreensíveis, nos ajude a nos manter fortalecidos na Tua presença, nos ajude a nos manter fortalecidos diante do Senhor, diante das dificuldades. Diante daquilo que tenta nos parar, diante daquilo que tenta nos amedrontar. Nós temos a convicção que esse dia vai chegar. Mas sabe de uma coisa, Jesus? O nosso ouvido espiritual tão somente vai estar ouvindo o Senhor falar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. A única voz que vai cair no coração e surtir efeito é a sua. Nós profetizamos isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, papai. Eia. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. É o único que tem a verdade absoluta. O único que é a verdade absoluta é o Senhor. Que seja a única voz que nós venhamos a ouvir esses dias. Assim como Zaqueu, ele entendeu esses dias. Ele queria conhecer quem era Jesus. Então ele correu adiante, ele subiu numa alta árvore, ele para conhecer apenas Jesus. Mas uma voz foi suficiente. Quando Jesus chega naquela árvore, ele começa a liberar a palavra sobre a vida de Zaqueu. Desce depressa, porque me convém hoje entrar na sua casa. Eu preciso entrar na sua casa. Zaqueu ouviu aquela voz e obedeceu aquela voz. E a vida dele foi transformada, a família dele foi transformada, o caráter de Zaqueu foi transformado, porque ele entendeu a voz que ele ouviu. Nós venhamos entender essa voz que transforma, essa voz que nos constrange, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Aleluia, irmão, glória a Deus. A vontade é ficar assim, né, mas... Amém, irmãos? No mesmo ambiente de adoração, vamos ofertar, vamos dizimar. E uma das coisas que Ezequias ele restaurou naquele tempo foi isso também, irmãos. Porque foi uma ordem dada por Deus a Moisés, através da vida de Moisés ao povo, pela oferta, pelas dízimas da época, na vida do sacerdote, na vida dos levitas, no templo, para restauração, para continuar tendo mantimento naquele lugar, para poder abençoar a vida dos sacerdotes, dos levitas naquela época.
Sabe, uma coisa que ele restaurou foi isso. Ele restaurou de novo aquele momento de entregar o coração ao Senhor. Ele tinha gratidão por tudo que Deus estava fazendo. Por tudo que Deus estava liberando no reino dele. E ele começou a ofertar no Senhor. Você abre a sua palavra em 2 Crônicas, capítulo 31, você vai ver isso, irmãos. O versos 3 diz assim, eu vou ler apenas esse, rapidinho. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para o holocausto, para os da manhã e os da tarde, para o holocausto dos sábados, da festa do Lua Nova e das festas ficas, como está escrito na lei do Senhor. Sabe, isso é apenas uma das ofertas que ele fazia. E uma coisa que ele reparou foi isso, irmão. Falei assim, cara, o meu povo não precisa apenas seguir porque eu estou falando, ele precisa ver o que estou fazendo. O cara foi um exemplo para o povo. Quando o povo viu o jeito que Ezequias andava, quando o povo entendeu como Ezequias estava reinando aquele lugar, colocando Deus em primeiro lugar no reino, ele ganhou o coração do povo. E sabe de uma coisa? Ele não fez aquilo por barganha. Ele fez aquilo por gratidão. E eu volto a repetir, por tudo aquilo que Deus estava fazendo no reino. E Deus abençoou tanto Ezequias. Deus deu tanto para Ezequias. Se vocês continuarem estudando, vocês vão ver isso. Deus abençoou demais Ezequias. Mas sabe de uma coisa? O nosso coração tem que estar com gratidão nele. Com gratidão por tudo aquilo que ele tem feito, tem derramado em nosso meio. Por isso eu convido vocês a ofertar nessa noite. A dizimar nessa noite. Com gratidão. Com gratidão. Porque dízimo não é apenas uma obrigação. Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo como gratidão. Gratidão de onde Ele nos tirou e onde Ele nos colocou. Gratidão. Gratidão porque Ele nos comprou. Gratidão porque Ele nos reconciliou consigo através do sangue de Cristo. E o que é um dinheiro, o que é uma cédula perto do que Ele fez? Isso é gratidão, irmãos. Coloque no seu coração a gratidão por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, vamos ofertar, vamos dizimar. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, papai. Nós engrandecemos o Senhor, louvamos o teu nome. E entregamos ao Senhor com toda a gratidão do nosso coração, os nossos dízimos, as nossas ofertas. E oramos para que o Senhor venha suprir a cada dia Nós já estamos vendo tanto a sua misericórdia por nós, onde não sentimos falta de nada. Onde nós somos supridos em todas as situações. Onde nós somos supridos em todas as áreas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós entendemos que isso é a nossa prosperidade. Não sentir falta de nada. Muito obrigado porque nós não estamos sentindo falta de nada, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas. Que o Senhor venha multiplicar a sementeira de cada um. Em nome de Jesus, a 30, 60, 100 por um. Muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos. Fica à vontade, irmãos, em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus. Boa noite, paz. Eu vou despedir a live aqui, tá? Que eu quero falar uma coisa com vocês, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença na live. Que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana em nome de Jesus. Amém.